outro olhar. Senhor Presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, a Bolsa registrou alguma modernização, há novos produtos lançados no mercado. Os municípios têm feito cada vez mais recurso à Bolsa para empréstimos obrigacionistas. É um processo difícil, têm de fazer demonstrações de contas. Os municípios estão suficientemente organizados para conseguir os seus propósitos? Eu acredito que os municípios que efetivamente estiveram engajados e que conseguiram emitir na Bolsa não são mais preparados do que os outros. Simplesmente, se calhar, foram mais focados e persistentes e conseguiram demonstrar aos investidores que tinham condições de receber os montantes que receberam desses mesmos investidores. Foram cerca de 1,7 milhões de contos em municípios como São Domingos, Mosteiros, Sal, Ribeira Grande, Santo Antão e Boa Vista, que foi o último a emitir. Não é um processo difícil, até porque é preciso realçar, e nós sempre fizemos isso, com esses municípios ou quaisquer municípios que vão emitir na Bolsa, têm todo o apoio e suporte para esse processo. Não têm de ser especialistas, os departamentos, digamos, financeiros dos municípios não têm de ser especialistas, porque nós sabemos que, se calhar, há municípios que emitem uma vez e não emitem mais. Dito isto, não precisam ser especialistas, nós é que fazemos toda a parte, digamos, logística, e é na base da solicitação daquilo que nós pedimos. Por exemplo, a questão das contas, que fez referência, a questão da aprovação por parte da Assembleia Municipal e pouco mais, simplesmente também um conjunto de informações sobre onde vão aplicar esses valores para que o investidor saiba onde é que os municípios vão colocar o seu dinheiro quando receberem as emissões. Mas eu diria que sim, as últimas emissões tinham sido pelo SAL em 2010 e também em 2010 a seguir o município da Praia. Entretanto, tivemos esta catadupa de municípios e outros que estão também ainda em vias de conseguir emitir, porque acredito que isto é um processo que vai continuar. 2024 foi um ano fraco, aliás, foi o único ano em que desde o início nós não tivemos uma emissão, mas sabemos que 2024 é um ano eleitoral e por essa questão não houve nenhum município a emitir. Mas para que essa emissão se concretize, tem de haver um aval do Estado, não é? Ou não é obrigatório? Não é obrigatório. Nenhum município emitiu com aval do Estado. Simplesmente o Fundo de Financiamento Municipal é a principal garantia que os investidores normalmente solicitam, ou seja, já sabe que é um valor que vai ser retirado ao Fundo de Financiamento Municipal. Normalmente é criado aquilo que é chamado de escrow account, ou seja, todos os meses há uma conta bancária que é colocado o saldo correspondente àquilo que são as necessidades para quando chega aos 6 meses, que normalmente é de 6 em 6 meses que os municípios pagam juros e capital, para que quando chegar o 6º mês a conta esteja recheada com o montante necessário. Normalmente é só isso, não é mais do que isso, essa questão da garantia do Fundo de Financiamento Municipal e a colocação numa conta para que quando haja lugar ao pagamento do juro e o capital, que o município tem condições e que paga efetivamente. Não é mais do que isso. Quando fala em investidores, refere-se aos bancos? No caso dos empréstimos obrigacionistas, além dos bancos, que podem ser naturalmente investidores, temos o caso das seguradoras, que podem também ser investidores, e pode também ser o Instituto Nacional de Previdência Social. Isto estamos a falar daquilo que é denominado uma oferta particular, que é só para investidores qualificados. E esses investidores qualificados são aqueles que eu acabei de fazer referência. Ou seja, o município pode ser financiado por outras entidades que não só os bancos, mas os bancos sim são os principais
investidores nos municípios. Ouve dizer que os bancos não veem com bons olhos esse tipo de operações, porque afinal os municípios ou outra entidade podem ir diretamente aos bancos e obter um empréstimo. Corresponde à realidade? Aquilo que eu posso dizer é que os maiores parceiros da Bolsa são os bancos. Não há nenhuma operação que seja feita na Bolsa que não seja feita através dos bancos. Ou seja, quem quer investir, no caso concreto, estamos a falar em ofertas particulares, quem quer, digamos, colocar o seu dinheiro em prol do desenvolvimento do município ou em prol do desenvolvimento do Estado como todo, ou seja, as obrigações soberanas, não pode levar uma maleta de dinheiro para colocar, digamos, lá na Bolsa e dizer, ok, eu quero comprar aqui obrigações tal e tal, ou eu quero comprar ações tal e tal. Tudo é feito a partir dos bancos, então é dada uma instrução ao banco, esse potencial investidor, e isso tudo é executado através do banco. Então eu não posso vir aqui dizer, porque se tivemos nos últimos anos mais emissões, mais emitentes, mais investimento, mais investidores, mais operações no seu todo, é com claro engajamento por parte dos bancos e, enquanto Presidente da Bolsa, quero aqui agradecer este engajamento, porque sem ele não seria possível aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós atingimos. Diga-me o seguinte, é possível transacionar obrigações, títulos do Tesouro? Alguém faz uma aquisição e depois pode resolver vender? Naturalmente, e isso, seja a questão da aquisição, que é feita através de uma ordem de compra, seja a questão da venda, que é através de uma ordem de venda, conforme eu disse, tudo junto aos bancos operadores, aos 6 bancos operadores, mas sim, claramente que é possível efetuar essa questão de compra e de venda. Uma das novidades que vem chegar agora em 2026 tem a ver com o Market Maker, que na prática vai funcionar para títulos do Tesouro e que é, na realidade, os bancos que vão fazer de Market Maker vão ter instruções permanentes, seja de compra, seja de venda, significando isso que quem quiser comprar, qualquer pessoa que quiser comprar um determinado título, sabe que vai encontrar esse título no mercado. E quem quiser vender, já sabe que também o banco há de ter uma ordem de compra e isto vai naturalmente aumentar a liquidez. Um dos grandes problemas do nosso mercado é a questão que é referida de falta de liquidez, ou seja, eu compro, mas depois quando quero vender porque preciso mandar o meu filho para a escola, há uma emergência, quero fazer um investimento de última hora, posso ter dificuldades em vender o meu título para realizar dinheiro e fazer face a essa despesa ou a esse investimento. Mas com o Market Maker para os títulos do Tesouro, essa situação, em princípio, vai ficar sanada, ou seja, vai haver mais liquidez. Mas esse market é um produto da Bolsa de Valores? É uma ferramenta que é utilizada, vai começar a ser utilizada em Cabo Verde, mas que é utilizada em outras paragens. O Market Maker é, na prática, uma ferramenta tecnológica que permite que, neste caso, em Cabo Verde vão ser os bancos possam ter estas tais ordens permanentes de compra e de venda de determinados títulos. É uma coisa que tem que ser feita através, naturalmente, como sempre, através da Bolsa, porque a Bolsa é que vai ter essa ferramenta. Qual é a sua expectativa? A adesão vai ser importante? É fundamental que haja adesão, mas aqui nem que seja um único banco, basta que um único banco adira, porque esse único banco vai ter ordens de compra, conforme eu disse, e ordens de venda. E qualquer pessoa, mesmo que não seja cliente daquele banco, vai poder comprar essas obrigações ou vai poder vender essas obrigações. Nós esperamos que todos os bancos adiram, mas basta que um faça essa adesão, claramente que o Market Maker já irá funcionar. Quando eu estou a falar da adesão, eu estou a falar das pessoas individualmente consideradas. O cabo-verdiano tem poupança suficiente? Essa é uma resposta facílima. Todos os anos, por exemplo, a nossa diáspora envia um montante equivalente a 250, 300 milhões de dólares todos os anos. É isso que sustenta o nosso sistema financeiro. A grande questão é
porque há estudos que indicam que, por exemplo, Cabo Verde precisa de uma média de 140 milhões de dólares até 2030, anualmente, uma média de 140 milhões de dólares, para financiar o seu desenvolvimento sustentável, e nós sabemos que se todos os anos os nossos imigrantes enviam um montante de cerca de 250 milhões de dólares, significa que só aí já temos mais do que aquilo que é necessário. Aquilo que é preciso fazer é, e isso eu já tinha dito ao governo e a várias entidades que têm estado a indagar, é preciso que haja uma campanha direcionada à nossa diáspora, mostrando as vantagens, mostrando que eventualmente podem conseguir rendimentos superiores, e eu não digo para retirarem todo o dinheiro que têm nos bancos, não é isso que se trata, mas que possam colocar parte das suas poupanças, porque elas estão lá, e investir, e em vez de ter, por exemplo, lá no estrangeiro, taxas de 1, de 1,5 ou 0,5, coloquem no país e tenham taxas em média de 4, 4,5, 5 ou mesmo mais, porque são essas as taxas que normalmente são pagas ao nível de obrigações. As obrigações do Tesouro estão a uma média de 3%, as obrigações diversas, ou seja, obrigações outras, seja municípios, seja empresas, seja instituições de microfinanças, a taxa de juros está à volta de 4,7, 4,8 em média, ou seja, há valores acima e há valores ligeiramente abaixo. Uma oportunidade para quem quer investir e quem tem dinheiro, entre aspas, parado. Quando eu estava a referir-me a poupanças internas, cabo-verdianos residentes. Veja-se que, por exemplo, no caso das duas ofertas públicas que tivemos, ou seja, ofertas em que qualquer cabo-verdiano, qualquer mesmo estrangeiro que está aqui em Cabo Verde poderia investir, nós tivemos na Green Bond, nós tivemos 20% foi da diáspora, ou seja, a maior parte foi dos nacionais, e na Blue Bond o montante, digamos, de investidores da diáspora, ou seja, fora de Cabo Verde, foi de 35%, significando isso que 65% do montante arrecadado veio dos nacionais, de quem está a viver em Cabo Verde. Ainda é a maioria, e nos casos que tivemos sempre foi a maioria. Há sim dinheiro, digamos, disponível no sistema financeiro para investir, claramente. O Market vai ser lançado quando? O Market Maker está em fase final de testes. Nós acreditamos que até junho vamos ter o processo completo, e o processo completo implica a conclusão dos testes, a entrada em produção, formação dada pelo fornecedor do sistema, para que todos estejam em condições, e quando digo todos, digo Bolsa, digo bancos, digo a GMVM, tenham condições de trabalhar com essa ferramenta. Há determinadas operações que têm sido feitas em Bolsa, nomeadamente bancos na área social, e depois nunca mais se ouve falar de projetos nessa área. A Bolsa tem mecanismos para certificar que, de facto, esses investimentos são feitos para a área solicitada? Aquilo que podemos dizer é, nos títulos que são sustentáveis, os ditos, por exemplo, Blue Bond, Social Bond, Green Bond, a própria AGMVM faz o acompanhamento. Porquê? Porque quando você emite um título desse tipo, tem de obrigatoriamente emitir relatórios, por exemplo, anuais, relatórios de alocação dos recursos e relatórios de impacto, ou seja, explica onde é que aplicou, quanto é que aplicou, qual foi o impacto atingido, e isso tudo é acompanhado, e muito bem, pela nossa reguladora, e a própria Bolsa, naturalmente, tem também essa responsabilidade de acompanhar e de pedir e de solicitar junto dos emitentes. Sim, isso é feito, e isso é fundamental para evitar um fenómeno que tem nome, chamado greenwashing. Digamos, solicitar um empréstimo para supostamente ter aqui melhorias ao nível do saneamento e, na realidade, não aplicar o dinheiro em nada relacionado com o saneamento. Isso é uma prática que já aconteceu lá fora. Em Cabo Verde, estamos no início do processo e fazemos questão de aplicar as melhores regras e as melhores práticas internacionais, e até este momento, espero eu que continue por muito tempo assim, não há esse tipo de fenómeno, nem pensamos nós vai haver tão cedo. É porque seguimos as melhores práticas é que foi possível
durante estes 5 anos, por exemplo, ter a Blue Bond do International Investment Bank, agora Intercontinental Investment Bank, cotado também na Bolsa do Luxemburgo, a nível de títulos sustentáveis. É só porque nós conseguimos seguir as melhores práticas, porque se não seguíssemos, não poderia estar nesse ranking da Bolsa Sustentável do Luxemburgo. O recurso à emissão de obrigações pode ser uma forma de financiamento para pequenas empresas? Nós acreditamos, porque está em processo de revisão do Código de Mercados de Valores Mobiliários, que está no Parlamento. Já agora dizer que isto é uma preocupação, porque se acaba a legislatura e não temos um código, aí vamos ficar sem esse instrumento fundamental, porque, por exemplo, é no novo Código de Mercados de Valores Mobiliários que consta esta possibilidade das micro e pequenas empresas recorrerem à Bolsa. Dou o exemplo que até este momento estava lá escrito que um valor mínimo para uma obrigação para qualquer entidade é de 20 mil contos e, entretanto, baixou-se para os 10 mil contos, ou seja, sendo mais acessível para, no caso de alguma entidade pretender emitir, mas também para uma empresa estar cotada. Neste momento está nos 100 mil contos, o mínimo para uma entidade ser cotada, e vai-se avançar com um valor de 20 mil contos em termos de capital mínimo para que a empresa esteja cotada. Está a fazer um apelo aos deputados para que agendem e aprovem o novo Código de Valores Mobiliários, é isso? É um apelo do mais sincero e do mais, digamos, urgente, no sentido que nós sabemos, se conseguimos que 2025 fosse o melhor ano em termos de montante emitido, em termos de número de emissões, nós acreditamos que com um novo código vamos ter ainda mais emissões. E o que é que significam mais emissões? Significa mais dinheiro na economia, significa mais trabalho, significa mais emprego, significa mais desenvolvimento. Se na realidade isso for possível conseguir isso mais cedo, naturalmente que nós devemos estar aqui a apelar para que isso seja visto ainda durante esta legislatura. Esse é que é o apelo, e não falta muito tempo para que isso que seja concluído. Já sabemos, já estão as eleições marcadas, 17 de maio, então não há muitos meses à frente, não há muitas sessões à frente para que isso possa ser feito. É uma questão até de dar oportunidade ao país, para o país continuar a desenvolver-se, porque o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, tem dado a ser um complemento ao nível do financiamento da economia real, e os números dizem isso claramente. Outro olhar.